Olá, adolescentes! Como foi a semana de vocês? Vocês estão felizes? Espero que tenha sido uma semana maravilhosa. Primeiro lugar é o tema da lição da nossa semana. Chegamos ao último conteúdo da nossa lição. Até aqui, estudamos 12 lições. O que você aprendeu nessas 12 lições? O intuito do estudo da lição é crescermos espiritualmente. Hoje nós vamos ver a última história, que na realidade são 3 histórias. Nessas 3 histórias, vamos apresentar situações envolvendo perguntas complicadas. Normalmente, quando a pessoa recebe uma pergunta complicada, ela responde com outra pergunta. Mas hoje, biblicamente, vamos ver no livro de Mateus algumas perguntas como estas. Ao chegarem em Cafarnaum, os cobradores de imposto do templo vieram a Pedro e lhes perguntaram: Pedro, o mestre de vocês não paga imposto do templo? Claro que paga. Depois que respondeu, Pedro entrou em casa para falar com Jesus sobre isso. Mas antes que ele tivesse a oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: Jesus, Pedro, o que você acha? Os reis cobram imposto do seu próprio povo ou dos estrangeiros? Dos estrangeiros, mestre. Então os cidadãos não pagam. Contudo, nós não queremos ofender ninguém. Portanto, vá ao mar e lance um anzol e abra a boca do primeiro peixe que você pegar. Você vai encontrar uma moeda no valor suficiente para pagar os impostos, seu e meu. Pegue a moeda e pague o imposto devido. Nessa mesma ocasião, os discípulos vieram a Jesus para perguntar qual deles seria o primeiro no reino dos céus. Jesus, então, chamou para perto dele uma criança e colocou no meio deles. Depois disse: Se vocês não mudarem de vida e não se tornarem como criança, nunca entrarão no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se humilha como esta criança é o maior no reino dos céus. Certa manhã, quando Jesus voltava para Jerusalém, ele sentiu fome e viu uma figueira ao lado da estrada. Ele foi até lá para ver se havia algum figo, mas só havia folhas. Então disse para a figueira: Não dê frutos, nunca mais. Assim que Jesus terminou de proferir aquelas palavras, a figueira logo se secou. Os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: Como é que essa figueira se secou tão depressa, Jesus? Eu afirmo a vocês, se tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer coisas iguais a essa e muito mais. Vocês poderão até dizer a este monte: Levante-se e atire-se ao mar. E assim será feito. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Saindo dali, Jesus voltou ao templo e, enquanto ensinava, os principais sacerdotes e outros líderes judeus vieram a ele e perguntaram: Com que autoridade você está fazendo essas coisas? Quem lhe deu tal autoridade? Eu lhes direi, se vocês primeiro responderem à pergunta que farei a vocês. Quem deu autoridade para João Batista batizar? Foi Deus ou foram os homens? Se dissermos foi Deus, então ele perguntará por que nós não cremos no que João dizia. Isso mesmo, e se negarmos que Deus enviou João Batista, seremos atacados porque essa multidão toda pensava que João era um profeta. Nós não sabemos. Tudo bem, eu também não responderei com que autoridade estou fazendo essas coisas. Jesus ensinou a seus discípulos que a importância do reino de Deus não provém do orgulho, da arrogância ou da ambição egoísta, mas de um coração contrito e humilde, semelhante ao de uma criancinha. Jesus estava estabelecendo um reino sobre princípios diferentes. Veja o que o sábio Salomão escreveu: O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. É melhor ter um espírito humilde e estar com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Para finalizar, eu gostaria de dizer uma coisa. O orgulho é o pecado original e a raiz de muitos outros. O melhor antídoto para combatê-lo é o coração humilde e submisso, um coração que se apega a Deus e faz dele o primeiro em tudo. Quando o Senhor ocupa o lugar certo em nossa vida, todas as outras coisas tendem a se encaixar em seus lugares devidos. Com essas palavras, eu termino a nossa conversa de hoje. Que Deus os acompanhe e os livre do mal. E no próximo trimestre, nos encontramos novamente. Tchau!